A essa altura, todo mundo já deve ter ouvido a frase "quem lacra não lucra". Primeiramente, isso é uma mentira, e em segundo lugar, o que é lacração e por que ela está tão presente na arte? Ao que tudo indica, existe uma grande epidemia de lacração tomando conta da arte. Pelo menos é isso que a gente escuta o tempo todo nas redes sociais e toda vez que existe uma mínima alteração em alguma adaptação ao produto. Se você procurar um pouco, praticamente qualquer coisa já foi acusada de ser woke ou de ter uma agenda política escondida, simplesmente porque fez a chocante mudança de incluir um ator negro para interpretar determinado papel ou introduzir um casal gay na trama. Mas afinal de contas, o que é lacração? Um termo usado o tempo todo, mas quase nunca definido. Será que existe algum critério objetivo para dizer quando uma obra está lacrando ou não? O que exatamente transforma um filme em propaganda política? E quais são os limites entre uma escolha criativa e uma tentativa deliberada de passar uma mensagem ideológica? Esse vídeo é sobre isso, porque antes de criticarmos qualquer fenômeno, o mínimo que a gente precisa saber é do que estamos falando. Lacrar é uma gíria moderna, provavelmente surgiu no inferno conhecido como Twitter, e significa arrasar, mandar bem, teoricamente é um elogio. Por ser muito usado em espaços da internet por jovens de esquerda e da comunidade LGBT+, o termo também passou a ser associado a esses grupos e, por sua vez, quando filmes, séries e outros produtos midiáticos tratam de pautas relacionadas à diversidade, representatividade ou questões sociais, não demorou muito para que lacração deixasse de significar apenas algo positivo e passasse a ser utilizado, principalmente por seus críticos, como um rótulo pejorativo para descrever obras consideradas excessivamente progressistas ou ideologicamente motivadas. Então, basicamente, lacração passou a ser entendida como a invasão da política no mundo da arte, e uma obra só estaria lacrando quando tentasse transmitir alguma mensagem ideológica. Mas para esse argumento se sustentar, ele precisa pressupor que existe uma arte completamente neutra e desprovida de política. Só que isso nunca existiu. A arte é uma ferramenta política, seja ela explícita ou sutil, alegórica ou direta, revolucionária ou conservadora. Aristóteles diz que o homem é, por natureza, um animal político. Isso significa que a política atravessa todas as dimensões da experiência humana, inclusive a arte. Isso não é algo dissociável. O mundo está cheio de problemas, sabemos disso, e na história da humanidade inteira a arte sempre foi usada para criticar esses ditos problemas. E o melhor é que ela funciona. A arte não apenas pinta um retrato da realidade, como conscientiza e motiva a mudança. Não é à toa que governos ditatoriais sempre estabelecem parâmetros de censura tão altos, e os livros sempre são os primeiros a serem queimados. O artista não deixa suas ideias, valores e a sociedade em que vive do lado de fora do ateliê quando começa a criar. E isso também não é um fenômeno recente, basta olharmos para a própria história da arte. Durante o Renascimento, os artistas buscavam reconhecimento social e econômico, reivindicando um estatuto semelhante ao das artes liberais. Isso era, portanto, uma reivindicação política. Michelangelo, por exemplo, não pintou o teto da Capela Sistina buscando apenas uma ideia abstrata de beleza. Sua obra dialogava com o humanismo renascentista e com a tradição cristã de seu tempo. Ao incluir sibilas e ignude, ele realizou uma escolha artística, filosófica e política tão controversa que acabou sendo alvo de censura. Ele foi detonado pelo Papa Paulo IV e chegou até a mandar pintar calças nas figuras. E dá para ir ainda mais longe nessa discussão. O filósofo Jacques Rancière, em A Partilha do Sensível, defende que a política não se resume a partidos, eleições ou disputas entre governos. Ela também está presente na forma como uma sociedade decide quem pode falar, quais histórias merecem ser contadas e quais experiências são consideradas importantes. Quando grupos que antes eram invisibilizados passam a ocupar esses espaços, a própria maneira como enxergamos o mundo se transforma e, obviamente, como tudo que é diferente, causa estranhamento e desconforto em quem é mais conservador. Se a política fosse incompatível com a arte, precisaríamos rejeitar praticamente toda a produção humana já criada, de Homero às obras contemporâneas, já que toda obra é, em alguma medida, fruto do seu tempo, do lugar e das tensões sociais em que foi produzida. Nós, como seres humanos, também somos produtos de nosso contexto socio-histórico e, como criadores de arte, como poderíamos nós separar uma coisa da outra? E falando em conservadorismo, existe uma mudança interessante quando falamos de lacração. O termo teoricamente se refere à presença de política em uma obra, mas convenhamos
convenientemente se trata de uma perspectiva política específica, porque A Paixão de Cristo, por exemplo, nunca foi chamada de lacração. Para quem não conhece, A Paixão de Cristo, filme de 2004, dirigido pelo Mel Gibson, é um filme que a crítica descreveu como uma obra pensada para fazer o espectador sentir culpa. Culpa que o próprio filme já pressupõe que você tem, porque também quem não tem culpa cristã, né? Mas ninguém chamou isso de propaganda religiosa. O padrão é bem claro. Quando o filme está alinhado ao espectro conservador, ele é arte, mas aí quando ele inclui uma pauta progressista, aí vira lacração. Quando observamos os boicotes mais recentes, percebemos que eles costumam envolver temas relacionados à justiça racial, aos direitos da comunidade LGBT+, e às diferentes vertentes do feminismo. Em muitos casos, basta que uma obra aborde qualquer um desses temas para que ela seja imediatamente rotulada como lacração. Um exemplo disso foi o filme Prey, lançado em 2022. O filme foi muito bem recebido pela crítica especializada e conseguiu alcançar algo raro dentro da sua própria franquia, que é conquistar tanto o público quanto boa parte dos críticos. Ainda assim, antes mesmo de muitas pessoas assistirem ao filme, ele já enfrentava acusações de ser woke e de servir como propaganda política, simplesmente por apresentar uma protagonista mulher e indígena. É claro que ninguém é obrigado a gostar de uma obra, e toda crítica artística é válida quando discutimos questões de roteiro, direção ou atuações. A questão é que, muitas vezes, a simples presença dessas pautas parece ser suficiente para que uma obra seja desqualificada de antemão. Quando isso acontece, o debate deixa de ser sobre a arte e passa a ser sobre quem pode ou não pode ocupar determinados espaços dentro dela. E o principal argumento das pessoas para criticar o filme muda a tradição. Mas qual tradição exatamente? Todos os filmes anteriores foram interpretados por personagens diferentes uns dos outros, com aparências e personalidades completamente opostas. O filme de 2022 teve Amber Midthunder como protagonista e literalmente a única coisa que mudou é o fato dela ser uma mulher. A tradição da franquia sempre foi justamente mudar de protagonista. Querem outro exemplo? A Odisseia, do Christopher Nolan, que lançou esse ano, teve uma galera revoltadíssima, inclusive boicotando o filme sem ele sequer ter saído, porque a Helena de Troia é interpretada por uma mulher negra e pelo fato do Elliot Page, um homem trans, estar no filme. Ah sim, eu tinha me esquecido que a gente precisa de fidedignidade no meu filme sobre deuses e seres mitológicos. Claro que isso não significa que toda mudança seja automaticamente boa ou esteja imune a críticas. Uma adaptação pode ser mal escrita, superficial ou utilizar representatividade apenas como estratégia de marketing. Não é à toa que Pink Money se tornou também um conceito bem popular, que é quando empresas passam a utilizar pautas relacionadas à comunidade LGBT como estratégia comercial para ganhar dinheiro. É perfeitamente legítimo discutir se uma alteração contribuiu ou não para a narrativa, já que a presença de representatividade em uma obra não significa, por si só, que ela foi bem construída ou que não possa ser criticada. O problema é quando essa mudança é tratada como evidência de que a obra foi arruinada. O conceito de lacração acaba assumindo um caráter conspiratório que é usado como uma forma de deslegitimizar determinadas pautas sociais. A ideia de que existiria um grande plano maligno das produtoras para manipular ou corromper o público com a agenda woke. Claro que nada disso é novo. Ao longo da história, diferentes grupos foram acusados de ameaçar a ordem estabelecida simplesmente por questionarem valores considerados incontestáveis. Basta lembrar das bruxas, sendo queimadas simplesmente por serem mulheres com conhecimento herbal e do próprio corpo, ou das inúmeras obras que já foram censuradas por serem consideradas imorais, perigosas ou ofensivas demais para a sociedade de sua época. Lacração se tornou uma dessas palavrinhas usadas por diferentes grupos para defender suas próprias interpretações sobre cultura, política e sociedade. No fim, talvez a pergunta mais relevante aqui seja não se uma obra tem ou não uma mensagem política, mas sim se a gente está realmente criticando a qualidade da obra ou apenas rejeitando as ideias e as pessoas que ela coloca em cena. Esse é um vídeo com roteiro de Felipe apenas e narração de Bianca Cristina, que sou eu. Por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e um comentário contando o que você achou desse vídeo. Você também pode encontrar mais dos nossos trabalhos individuais acessando a descrição do vídeo. Muito obrigada a quem me ouviu até aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.